O Mundo em Inícios de 2025, por Mário Maestri. O proletariado surge no cenário político com a Confederação dos Iguais, em fins da Revolução Francesa. Em meado do século XIX, ele se constitui como classe socialmente determinante, avançando a sua construção organizacional, ideológica, política e programaticamente. Manifesto Comunista 1848, O Capital 1867, AI Segunda Internacionais, etc. Em 1871, os trabalhadores conquistam o governo em Paris transitoriamente. Com a derrota da Comuna, abre-se período de refluxo revolucionário e de consolidação das organizações sindicais e políticas operárias Alemanha, França, Inglaterra, etc. Em 1905, a primeira Revolução Russa é derrotada e, em 1917, o proletariado conquista o poder no imenso Império Tsarista. O marxismo, o comunismo, o bolchevismo, os soviets galvanizam mundialmente os trabalhadores. Espera-se que a revolução se espraie para a Europa desenvolvida, consolidando a Revolução Russa, sob o peso do atraso tsarista. De 1918 a 1924, ela é derrotada na Alemanha, Áustria, Bulgária, Hungria, Itália, Espanha, com o apoio da social-democracia. Sob o refluxo revolucionário, vencem as contra-revoluções preventivas fascista, na Itália, em 1922, e nazista, na Alemanha, 1932. Na URSS, as ordens burocrática e burocrático-stalinista se impõem em meados dos anos 1920 e 1930. Com a liquidação do bolchevismo pelo stalinismo, a Internacional Comunista e suas seções abraçam o colaboracionismo. A Revolução Espanhola, 1936-39, é liquidada e a Revolução reflui no mundo. Novo impulso revolucionário. Como a Primeira, a Segunda Guerra de 1939 a 1945 relançou a Revolução. A Iugoslávia, a Albânia, a Grécia, parte da Itália foram libertadas por guerrilhas populares e comunistas. Avançando para Berlim, o Exército Vermelho ocupou enormes regiões da Europa do Leste, definidas como áreas de influência soviética, nos acordos entre os vencedores do conflito. Com a ofensiva imperialista USA Guerra Fria, 1947, e sob a pressão de suas classes trabalhadoras, essas nações se transformaram em democracias populares, enfeudadas ao URSS Polônia, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária, Alemanha do Leste. O mesmo ocorreu com o norte do Vietnã e da Coreia, libertados por guerrilhas comunistas apoiadas pela URSS. Respeitando os acordos com os estados imperialistas, Moscou impôs a entrega das armas na Itália, abandonou a insurreição grega, impugnou inutilmente a Revolução Iugoslava, etc. Em 1949, os comunistas chineses libertaram a totalidade do imenso, à exceção de Taiwan, defendido pela Marinha dos USA. Apesar da repressão imperialista, da traição social-democrata e do colaboracionismo ou contemporização stalinista, a revolução anticolonial, anti-imperialista e socialista espraiou-se na Ásia, África e Américas. Egito 1952, Argélia 1956, Cuba 1959-61, Iraque 1968, Vietnã 1974, Angola 1975, Moçambique 1975, Irã 1979, etc. Matar ou morrer.
Em 1968, a Revolução desembarcou na Europa Ocidental. Na França, o movimento operário ocupou o país, devolvido pelo PCF às classes dominantes. Na Itália, o outono quente proletário foi combatido pelo PCI. Em Portugal, em 1974, a revolta anticolonial ameaçou transformar-se em revolução social. Sob o impacto da Guerra de Libertação do Vietnã, movimentos pacifistas e revolucionários hippies, negros, guerrilhas, etc. estremeceram os USA. O operariado estadunidense manteve-se refratário às fraturas do consenso, limitando-as e permitindo seu esgotamento. 1960 a 70 A produção capitalista mundial conheceu sua terceira crise cíclica, com o esgotamento do boom da acumulação de 1947 a 1973. Impunha-se ao mundo do trabalho a destruição da ordem capitalista e, a esta última, a destruição dos estados operários deformados, do movimento revolucionário e reorganização do mundo segundo suas necessidades. Crise de direção. Após 1917, a vanguarda revolucionária conflui nas filas comunistas, mesmo quando pouco sabia sobre o marxismo. Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, mortos na insurreição alemã de 1919, eram os principais dirigentes marxistas revolucionários fora da Rússia, que ombreavam com os dirigentes bolcheviques. A ditadura burocrático-stalinista liquidou a direção da Revolução de 1917 e da Guerra Civil de 1918 a 1923, assim como sua memória. Os militantes da oposição de esquerda foram assassinados na Rússia, França, Grécia, Iugoslávia, Vietnã, China, durante a Segunda Guerra Mundial, pelos fascistas, direitistas, stalinistas. Em 1938, a fundação da Quarta Internacional deu-se com 30 delegados e sem um quadro marxista referencial, fora Leon Trotsky. Com a morte de Trotsky, em 21 de agosto de 1940, praticamente se rompe a ligação com o passado, quanto à experiência política vivida. Grupos trotskistas participaram ativamente na resistência contra o fascismo, pagando alto custo por isso. Após o conflito, a reorganização da Quarta deu-se sobretudo sob a direção de militantes em boa parte sem experiência substantiva. Em 1946, quando Ernest Mandela assumiu o papel de liderança na Quarta, ele tinha 23 anos, assim como Lívio Maitan, seu braço direito. As divergências nas filas da Quarta não alcançaram elucidação tendo a prática como o critério da verdade. Bordiguismo, titoísmo, maoísmo e fidel-guevarismo. As demais dissidências de esquerda do stalinismo não prosperaram. Com a derrota na Espanha, o anarquismo e o POUM conheceram eclipse. O titoísmo não superou o interesse inicial e assim por diante. Nos anos 1960, duas correntes obtiveram amplo alcance, o maoísmo e o fidel-guevarismo. O maoísmo apoiou-se no prestígio da Revolução Chinesa, na crítica do revisionismo soviético, em versão camponesa da Revolução Socialista. Recuperou o stalinismo denunciado por Khrushchev, em 1956. O maoísmo repercutiu fortemente na Europa e no mundo, com a Revolução Cultural, de 1966 a 1969, e inspirou guerrilhas camponesas. O maoísmo entrou em agonia com os acordos com o imperialismo, em 1971-2, em viés antissoviético, seguidos do abandono do apoio a movimentos de libertação e pela oficialização da restauração capitalista, em dezembro de 1978.
Por alguns anos, Enver Hoxha de 1908 a 1985, da pequenina Albânia, tentou manter o Elam maoísta. O fidel-guevarismo, com a proposta blanquista e pré-marxista de guerrilha vanguardista incondicional, lançado oficialmente na reunião da OLAS, em 1967, em Habana, conquistou importantes facções, sobretudo de jovens, da esquerda latino-americana para a aventura suicida, jamais autocriticada pela direção cubana. O bordiguismo segue hoje inativo como uma rica seita leninista. Maré contra-revolucionária. A maré revolucionária dos anos 1950, 1960 e 1970 arrefeceu em fins dos anos 1970 e foi derrotada em fins dos anos 1980. A estagnação econômico-tecnológica dos países operários, que jamais planejaram supranacionalmente suas economias, o dinamismo tecnológico imperialista e a sua exploração dos trabalhadores e das nações alavancaram o tsunami que recuperou imensas áreas do globo perdidas pelo capital desde 1917. Em 1989, ruiu o Muro de Berlim e, 1991, a URSS dissolveu-se. O impacto político-ideológico foi imenso. A contra-revolução espalhou-se pelo mundo dito socialista e livre. Na derrota histórica contribuíram os golpes no Brasil 1964 e na Indonésia 1865, o fracasso das revoluções de maio na França 1968, do Chile 1973, de Portugal 1976, do Afeganistão 1988 e 9, da Nicarágua 1990, de San Salvador 1992. Naquele desastre, teve um papel importantíssimo a Aliança USA-China 1971-2 em um viés anti-URSS e a oficialização da restauração capitalista chinesa, em 1978. Até onde foi possível, a contra-revolução mundial empreendeu a reorganização material e espiritual tendencial da vida social mundial, questionando a independência e a unidade nacional de nações que entravavam suas necessidades URSS, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Iraque. Saque generalizado. Radicalizou-se a apropriação das riquezas sociais pelo capital financeiro, sobretudo através do pagamento da dívida pública e privada, transformando os estados endividados em produtores de superávit, com privatizações, arroxo fiscal e salarial, corte em investimentos etc. A expropriação econômica e financeira permanente ensejou crises mundiais setoriais muito duras. Grécia e Turquia, 1992, México, 1994-5, Sudeste Asiático, 1997-8, Rússia, 1998, Brasil 1999, Argentina, 20012, USA Mundial, 2008. Governos liberais, partidos, sindicatos, organizações operárias, etc. convertidos ao social-liberalismo, organismos mundiais FMI, Banco Mundial, OMC, OCDE, ONU, etc. impulsionaram a flexibilização e terceirização do trabalho, a subjunção do trabalhador à empresa, uma classe trabalhadora mais fragmentada, heterogênea, instável. Crise de subjetividade. A diminuição-destruição de ramos produtivos acompanhou a universalização das relações capitalistas em antigos e novos segmentos da produção e dos serviços, cultura, escola, informação, lazer, moradia, saúde, segurança, sexualidade, etc. Os trabalhadores, produtores de mais-valia, núcleo da emancipação social,
cresceram quantitativamente, deslocando-se do Ocidente para o Oriente, China, Índia, etc. Conheceram enorme regressão político-ideológica. A crise de subjetividade do mundo do trabalho, ou seja, o abandono da crença de seu programa como solução da crise social, é a mais dramática sequela dos sucessos sinalizados pela destruição da URSS. Deprimiu-se o prestígio do racionalismo, do socialismo, do marxismo, dos trabalhadores, em prol do irracionalismo, do capitalismo, do consumismo, do individualismo, etc. Sindicalistas, políticos, intelectuais de esquerda aderiram à nova realidade, defendendo a morte da revolução, do socialismo, do trabalho, o caráter ontologicamente reformista do proletariado, etc. A derrota da URSS provaria a obsolescência do marxismo e do socialismo. Morreu na casca do ovo. Após 1991, prometeu-se desenvolvimento pacífico e ininterrupto das condições de vida das populações sob um capitalismo eterno. A destruição e expropriação dos estados operários mergulhou na pobreza a milhões de populares, sem um relançamento da produção capitalista de magnitude do esperado. A euforia contra-revolucionária foi transitória. Apesar do desenvolvimento técnico-científico, o desemprego, a guerra, o nacionalismo, o racismo, novas doenças, a fome espiritual e material, etc. tornarão-se o pão cotidiano de multidões através do mundo. A apologia capitalista abandonou a promessa de abundância universal pela defesa da violência, da competição, da miséria, etc. como atributos humanos naturais e necessários ao progresso social. O século estadunidense. Em 1991, encerrava-se a ordem bipolar mundial bloco soviético versus imperialista. Os USA tornarão-se potência mundial hegemônica. O imperialismo promoveu revoluções coloridas nas antigas democracias populares, incorporadas a seguir à OTAN. Durante a era Yeltsin de 1991 a 1999, a Federação Russa, o coração da URSS esquartejada, se tornou um negócio da China. A balcanização doce da Iugoslávia foi seguida pela campanha militar contra a Sérvia, em 1999. Em 1991 e 2003, isolado, o Iraque foi atacado. A operação, preparada por mais de uma década de bloqueio, visava apoderar-se da segunda reserva mundial de petróleo, fragilizar a regulação de preço da OPEP e forçar a depreciação de seu preço, interromper a tendência à substituição do dólar como moeda internacional, fortalecer o controle de região rica em petróleo e água, com fronteiras com o Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Turquia, Irã. Ao saque do Iraque seguiu-se uma muito dura resistência popular armada. As concentrações mundiais de 15 de fevereiro de 2003, contra a intervenção no Iraque, com milhões de manifestantes, foi resposta pioneira unificada ao imperialismo, desde 1991. Em parte, o movimento se esgotou, devido à negativa altermundista de apoiar a resistência armada iraquiana. Revoluções Islâmicas. Em 2001, iniciava a intervenção estadunidense no Afeganistão. No mundo árabe, a luta contra a opressão imperialista e governos conservadores deu-se através de movimentos integralistas, obscurantistas e antissociais islâmicos, que expressaram a regressão do prestígio do marxismo e do socialismo. O imperialismo se serviu deles contra o pan-arabismo, o socialismo, a Revolução Afeganistão, Arábia Saudita, Egito, Paquistão, etc.
Nesses anos, na América Latina, movimentos sociais, alguns semi-insurrecionais Argentina, Bolívia, etc., derrubaram governos pró-imperialistas e pró-capitalistas sem se proporem a conquista do poder, devido à inexistência de direção operária e, sobretudo, à assinalada crise subjetiva pós-1991. A nova esquerda. No plano político e ideológico, a esquerda social-democrata e o socialismo reformista reduzirão a luta anticapitalista e anti-imperialista à denúncia do neoliberalismo, proposta como face perversa de capitalismo reformável. Abraçaram propostas utópicas que legitimavam a exploração capitalista e imperialista taxa Tobin, políticas compensatórias, economia solidária, orçamento participativo, etc. A falta de direção revolucionária ensejou movimentos de combate à guerra, ao racismo, à destruição da natureza, à dívida, etc., que convergirão no movimento no global ou altermundista, dominado pela social-democracia de esquerda e pela Igreja, centralizados nos fóruns sociais mundiais, desde 2001. O altermundismo propunha um outro mundo, no capitalismo mudar o mundo, sem tomar o poder. Negava as necessárias organização partidária e conquista do poder, centralidade do trabalho, resistência armada. O altermundismo e os fóruns sociais refluíram devido à inocuidade. Revolucionários do capital. Com o apoio imperialista, o movimento das ONGs defendeu e defende o apequenamento e substituição do Estado por organizações privadas da sociedade civil, financiadas com recursos públicos, para satisfação simbólica, midiática e limitada das necessidades da população: educação, saúde, lazer, trabalho, etc. Em 1991, organizações reivindicando-se da Revolução festejaram a destruição da URSS e dos Estados operários e, a seguir, apoiaram as operações ataques imperialistas à Iugoslávia, Cuba, Iraque, Síria, Venezuela, Nicarágua, etc. No Brasil, apoiaram ou desconheceram o golpe institucional de 2016. Quando da globalização e deslocalização industrial, os democratas estadunidenses abandonaram o trabalhador manufatureiro como base eleitoral, substituído pelas novas classes médias globalizadas, promovendo políticas identitárias sexo, gênero, raça para elas, que negam a luta social e classista. Organizações reivindicando-se do marxismo abraçaram essas políticas, sempre sob retórica revolucionária. Crise de 2008. Em 2008, encerrou-se abruptamente o ciclo de expansão da acumulação capitalista, superaquecido desde 2002, quebra do banco Lehman Brothers, devido ao hiato crescente entre o avanço da produção e a queda da capacidade mundial de consumo. Contradição superada adiada através de rendas fictícias, gastos bélicos, dívida pública, endividamento familiar, etc. Através do mundo, China inclusive, os bancos centrais irrigaram de capitais as indústrias e bancos, reduziram taxas de juro, etc., alavancando a retomada do crédito e da produção, acumulação de capitais. Financiaram com recursos públicos a retomada do capital financeiro e industrial privado. Em um ano, a primeira onda depressiva foi superada em 1929, foram necessários 5 anos. Vitaminadas pelos financiamentos estatais, a racionalização, a concentração e a centralização da produção aprofundaram a destruição de bens de produção e a exploração do trabalho. Pouco se fez quanto às razões estruturais da crise. Com a expansão normal após a depressão, reposição de estoques, valorização do capital, etc., soterrou-se a pressão popular pela regulamentação financeira e contra as privatizações.
A retomada da expansão apoiou-se em base material mais estreita, incapaz de repetir o ciclo de acumulação anterior. A crise estrutural do capitalismo seguiu adiante, sem uma solução de médio e longo prazo. Fim da unipolaridade. O imperialismo estadunidense apostou na globalização. As administrações Clinton de 1993 a 2001 apoiaram o deslocamento industrial em direção de regiões de trabalho jugulado e mais barato e mercados amplos, com destaque para a China, México, Tailândia, Vietnã, etc. Mao Tse-tung avançará a aliança com os USA, pondo fim às sanções Yankees contra a China, em 1971-2, e o PC chinês engolfará-se na restauração capitalista, em dezembro de 1978. A abertura aos capitais internacionais e mobilização de capitais internos tornou a China a fábrica do mundo, superexplorando o trabalho e expropriando os bens estatais. Inicialmente, joint ventures, empresas estrangeiras e nacionais, públicas e privadas produziram produtos de baixo valor agregado, inundando com eles o mundo. Localizada na região mais dinâmica e populosa do mundo, a China manteve por 25 anos elevadas taxas de crescimento e de exploração. Em dezembro de 2001, a China ingressou na Organização Mundial do Comércio, apoiada pelo governo democrata. O transbordamento produtivo de mercadorias e de capitais exigiu exteriorização da economia, faminta de matérias-primas que não possui, transformando a China em nação imperialista, no sentido leninista do termo. O que a levou a chocar-se com os USA, com quem procurou, sempre, contemporizar, devido à sua dependência intrínseca aos capitais e mercados internacionais. Estranhamento inicial. Desde 2004, os investimentos chineses diretos externos cresceram aceleradamente, explodindo em 2014-16. Um cinturão, uma rota objetivou criar conexões diretas da produção capitais chineses com os mercados mundiais. Todos os caminhos devem levar, agora, a Pequim, a nova Roma. A administração Obama procurou travar esse avanço avassalador, sem romper os pratos com a China política do Pivot to Asia. A administração Obama organizou golpes militares e eleitorais na Argentina, Equador, Paraguai, Honduras, Brasil, Síria, Líbia, Ucrânia, etc. Com eles, objetivava aprofundar o saque das riquezas, submeter seus governos e estados a uma nova ordem, dificultar as aquisições chinesas. Era o imperialismo Yankee em rota de colisão com o chinês. Contemporizando com a China, a administração Obama empreendeu pressão crescente à Rússia, na busca do esfacelamento imposto ao URSS, em 1991, para dominar a Eurásia e vergar a aliança Rússia-China. Hillary Clinton, em 2016, ao ser derrotada por Donald Trump, preparava-se para se confrontar com a Rússia e com o Irã, na Síria, apoiada na OTAN. O primeiro governo Trump de 2017 a 2021 definiu a China como a grande ameaça à hegemonia estadunidense, entrando em um forte confronto comercial com ela. Conflito que assume maior complexidade com a recomposição capitalista da Federação Russa e aliança defensiva com a China. Os USA avaliam que seriam derrotados em enfrentamento concomitante com as duas nações. Janela de tempo. O mundo transformou-se em um supermercado dos USA, que compram muito e produzem e vendem pouco, apoiando-se na hegemonia mundial do dólar. Entre as razões de sua regressão tendencial relativa estão o envelhecimento de suas indústrias e infraestruturas, enquanto investia em guerras sem fim. Com a deslocalização industrial, os USA perderam centenas de milhares de indústrias.
Os Estados Unidos assentam sua hegemonia financeira no domínio do dólar como moeda de troca e refúgio internacional, apoiado em sua força militar e diplomática e não mais manufatureira. Seu crescente recurso à emissão, empréstimos e desvalorização do dólar, exporta sua inflação para o mundo e desvaloriza seus títulos da dívida pública. Correndo contra o tempo, o imperialismo Yankee servisse de sua superioridade diplomática, financeira e militar em erosão para promover operações visando a desorganização da Federação Russa e da China, em aliança defensiva. O bloco imperialista ocidental, dirigido pelos USA, decidiu atacar primeiro a Rússia, visto como mais frágil, e, a seguir, a China, o inimigo estratégico. A russofobia histórica europeia, alimentada desde 1917, aconselhava igualmente privilegiar uma ofensiva contra a Federação Russa, muito próxima, do que contra a China, distante. Na Europa, toma força a campanha imperialista contra a China, entre a população do Velho Mundo. A China está próxima, a Rússia também. Donald Trump de 2017 a 2021, representante dos capitais Yankees secundários voltados ao mercado interno, enfrentou o desafio chinês sobretudo em ótica comercial. Foi impedido de tentar separar a Rússia da China pelo Deep State Yankee. Durante seu quadriênio, não lançou nenhuma guerra externa. A enorme pressão comercial sobre a China alcançou resultados, ainda que insuficientes. Eleito, J. Biden retomou a proposta de hostilização indireta à China, através da radicalização do cerceamento e ataque da Rússia. Sem resposta aos seus pedidos de garantias de segurança nacional, a Rússia radicalizou a colaboração com a China e preparou-se para o ataque dos USA e da OTAN, na Ucrânia, desvelado com o golpe de Estado de 2014, verdadeiro início do atual conflito. Os USA, a OTAN, a União Europeia pretendiam desorganizar rapidamente a Federação Russa através da radicalização das sanções e isolando-a diplomaticamente e, portanto, de seus tradicionais mercados. O projeto fracassou devido à resiliência da economia russa, que se preparou ao conflito, ativamente, desde 2014, as relações econômicas mantidas sobretudo com a China, mas também com a Índia, a negativa de numerosas nações de aderirem ao cerco diplomático, com destaque para o Oriente e a África. Não se materializou, portanto, a esperada ampla crise econômica da Federação Russa, e, consequentemente, sua convulsão social e política, com a queda de Putin e dissolução de sua ordem institucional atual, que se esperava serem a antecâmara da explosão da Federação Russa. E os USA-OTAN não estavam preparados para um longo conflito, como o que se iniciou. O esforço de autonomia relativa ao imperialismo de inúmeras nações se espraiou também ao Oriente Médio, onde a Arábia Saudita retomou as relações diplomáticas com o Irã. Aponta também nesse sentido a corrida de nações para integrarem o BRICS+. É de suma gravidade para os USA a decisão, impulsionada pela China e Rússia, de comércio bilateral em moeda nacional, que Trump prometeu combater duramente. A Ucrânia e os trabalhadores. O confronto entre o mundo do trabalho e do capital é o substrato da história contemporânea, que se expressa através de múltiplas mediações, não sempre muito claras. A sorte dos trabalhadores no mundo depende também da solução do conflito na Ucrânia. Uma derrota da Rússia será seguida do espraiar de ditadura imperialista euro-estadunidense na Eurásia, transformada em colônia, com a redução dos trabalhadores a situações terríveis.
A conquista da Eurásia e de suas terras férteis e matérias-primas sem fim é um velho projeto colonialista e imperialista europeu impulsionado desde o século XVI, com as invasões da Rússia pela Polônia, 1610, pela Suécia, 1709, pela França, 1812, pela Alemanha, 1914 e, sobretudo, pela Alemanha nazista, 1941. O fracasso militar da Rússia consolidaria o tacão do imperialismo europeu e estadunidense sobre os trabalhadores europeus. E desequilibraria a correlação de forças em favor do imperialismo estadunidense e em desfavor do imperialismo chinês. É uma sandice sem nome acreditar e ainda mais propor que a derrota russa abriria as portas para uma revolução proletária como em 1917. É necessário não esquecer que, naquele então, existia no Império Czarista um partido marxista revolucionário de massa, o proletariado europeu conhecia surto revolucionário e o mundo mergulhava em era revolucionária. Um tempo precioso. O imperialismo Yankee conta, para se impor, sobretudo com a violência. O chinês, no período atual, se expande economicamente, sem poder, ainda, impor pela força sua vontade ao mundo. Com o passar dos anos, assumirá as mesmas características do imperialismo Yankee. Desde agora, o imperialismo chinês desempenha igual papel que o ocidental na exploração econômica dos trabalhadores e das nações, com destaque para o Brasil propor o socialismo chinês de mercado como a solução para o mundo do trabalho no século XXI é defender uma ordem capitalista e imperialista em fortalecimento, apenas. A derrota dos USA-OTAN seria uma derrota histórica do imperialismo e seus aliados. E ensejaria um período, transitório, de menor imposição imperialista direta sobre o mundo, com mais tempo para a necessária reorganização dos trabalhadores contra todas as formas de imperialismo e exploração. A vitória da Federação Russa fortalecerá certamente o poder da burguesia nativa sobre o país, ainda mais que inexiste uma esquerda capaz de apoiar a necessária defesa da independência nacional da Rússia, sem apoiar em forma irrestrita a Putin e o que ele representa. Na urgência incontornável do combate à China, republicanos e democratas divergem apenas sobre os meios de realizá-lo. A atual hegemonia manufatureira do imperialismo chinês, seus avanços tecnológicos, sua crescente abrangência diplomática, seu rearmamento, a amplidão do seu ativismo econômico Rota da Seda, BRICS+, etc. estreitam a janela de tempo de que o bloco imperialista usa, em regressão tendencial, dispõe para servir-se de sua superioridade militar, financeira, diplomática, etc. em erosão, para tentar retroceder, desorganizar ou mesmo destruir o Estado chinês. A guerra começou em 2014. Em 2014, a Federação Russa respondeu ao golpe de Estado na Ucrânia, reincorporando a península da Crimeia e apoiando a revolta autonomista do Donbás, o que impediu o ingresso da Ucrânia na OTAN. Com a negativa dos USA-OTAN de discutirem as garantias de segurança que exigia, a Federação Russa avançou a Operação Militar Especial, de fevereiro de 2022. Sem alternativa, a administração Biden 2021-2025 foi obrigada a se ocupar quase apenas do conflito europeu, e não igualmente da ofensiva contra a China, como desejava. Donald Trump expressa sobretudo capitais estadunidenses retardatários, não globalizados. No plano militar, se propôs a superar o projeto do capital globalizado de confronto militar indireto com a Rússia e a China, para impor seu programa. Esboça um ativismo imperialista voltado para os interesses estadunidenses internos,
protecionistas, mesmo em confronto com a Europa, América Latina, etc., Groenlândia, Golfo do México, Panamá e por aí vai. Atualmente, a gestão mundial do capital ocidental perdeu a unidade política e de ação que contava sob a administração democrata de Biden e as anteriores. E Donald Trump questiona iniciativas centrais do capital globalizado para relançar sua taxa de acumulação, que ferem os interesses que defende transição energética, ecológica, agrícola forçada e impositivas, suportada pelos consumidores, etc. E o ataque trumpista se dá igualmente no plano ideológico, com a impugnação geral do wokismo. E o segundo governo Trump promete reorganizar as instituições estadunidenses, até onde possa fazer. Pacto de convivência. Trata-se de uma situação de instabilidade da ordem estadunidense e ocidental que exige, se não uma superação, ao menos, um pacto de convivência, ainda mais que os interesses derrotados nas passadas eleições Yankees são poderosíssimos. Em caso contrário, o ordenamento capitalista ocidental enfrentará, além das atuais dificuldades econômicas e financeiras, graves fatores políticos dissociativos. A ofensiva militar contra a Federação Russa foi também um recurso do imperialismo para radicalizar o adiantado confisco da autonomia nacional das nações e dos povos membros da União Europeia. Sequestro em favor de um poder e de um governo supranacional autoritário, exercido através das instituições europeias atlantistas mundialistas, no sentido das necessidades do grande capital globalizado. O que já se dá, em forma muito ampla e crescente, na União Europeia. A eleição de Donald Trump pôs fim ao apoio que o europeísmo recebia dos Estados Unidos, que se concluía no dito atlantismo. A Europa imperialista se transformou, hoje, na barricada do projeto globalista, contra os Estados Unidos. Ela se nega a seguir Donald Trump na busca do fim do conflito na Ucrânia e na concessão das medidas de segurança exigidas pela Federação Russa, que pacificariam a Europa. Sua política militarista apoia as forças político-econômicas democratas derrotadas nos USA. Entretanto, as fendas crescem no antigo bloco coeso euroglobalista Hungria, Eslováquia, Geórgia, Áustria, Romênia etc. E cresce a oposição popular a ele. Resistir até o último ucraniano. A União Europeia e a OTAN, sem os USA, seguem propondo financiar o esforço militar que vem destruindo a Ucrânia e propõem extrapolar a militarização geral do continente, com retorno ao serviço militar obrigatório e gastos militares superando de muito os 2% propostos há alguns anos, chega-se a propor 5% do PIB de cada país. Essas medidas são justificadas devido a uma próxima guerra geral contra a Federação Russa, que pretenderia invadir a Europa, em 2030, 2032, 2035. Os investimentos na defesa da liberdade justificariam os sacrifícios de uma população europeia em contínuo empobrecimento. Praticamente sem exceção, todos os partidos ditos democráticos europeus de direita, de centro, de esquerda abraçam as propostas globalistas europeístas, desdobramento das políticas liberais e sociais liberais que vem implementando há longos anos. Na Alemanha, os verdes, no governo, babam sangue. Em resposta a essa ofensiva globalista europeísta, sem uma opção efetiva de esquerda, o voto das classes operárias e populares tem se deslocado em favor de partidos populistas de direita. Em geral, eles retomam e formatam as reivindicações populares abandonadas pelos partidos de esquerda e operários que abraçaram o social-liberalismo contra a governança supranacional, proteção do mercado de trabalho nacional, defesa dos direitos democráticos,
contra a política de austeridade social, contra os ataques às aposentadorias e à saúde pública, pelo fim da guerra. Política da avestruz. Na Alemanha e na França, o populismo de direita já é ou se prepara para ser a primeira força política. Ele tem crescido na Suíça, na Suécia, na Grécia, na Espanha e por aí vai. No combate à trincheira globalista europeia, Trump procura se apoiar no populismo de direita. Acolhe debaixo de sua asa a Meloni, presidente do Conselho de Ministros italiana, até há pouco incondicional de Biden. Elon Musk faz campanha pela Iniciativa pela Alemanha, o grande partido populista de direita daquele país, etc. Em forma geral, o combate ao populismo de direita pelos partidos ditos democráticos e mesmo de esquerda europeus restringe-se à sua denúncia como fascista, nazista, racista, etc., sem qualquer explicação das razões do fenômeno. E não se preocupam em voltar a interpretar as classes populares. Em verdade, os partidos democráticos e de esquerda perseveram nas políticas de austeridade, no belicismo desenfreado, nos ataques aos direitos democráticos da população. Uma interpretação simplória, conservadora e escusatória abraçada pela esquerda colaboracionista e por grupos e organizações que se reivindicam do marxismo, não apenas na Europa. Em geral, explica-se a vitória de Donald Trump, nos USA, de Milei, na Argentina e o desespero da esquerda governista no Brasil, com a crescente rejeição do quinto governo petista, governando sempre para o capital, como resultado do avanço de uma terrível onda fascista que não se sabe de onde surgiu, a ser combatida com alianças autócidas cada vez mais estreitas com a dita direita democrática. Uma atualização do texto apresentado, sábado, 25 de janeiro, ao Grupo Zoom de discussão sobre a situação internacional.